volta com o Sem Censura Especial Coronavírus e como eu prometi no início do programa, agora a gente vai dar dicas de como evitar a contaminação pelo novo coronavírus dentro dos condomínios. Então, eu vou chamar para essa conversa o especialista em Direito Imobiliário, Roberto Bigler. Ele já está aqui. Roberto, obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje. Eu já começo te perguntando, Roberto, neste momento de pandemia de coronavírus, quais são as maiores reclamações que você tem ouvido dentro dos condomínios? Boa tarde, obrigado, agradeço a participação. Bom, a principal reclamação são com os barulhos, naturalmente, né? Algumas pessoas extrapolam um pouco, as famosas lives estão na moda e realmente elas estão incomodando muitas pessoas que nesse momento estão praticamente dentro de casa o tempo todo, trabalhando, por exemplo, né? E algumas pessoas que querem também utilizar as áreas comuns, quando não é recomendada a utilização nesse momento, as áreas coletivas, como academias, piscinas. Então, isso é uma reclamação e uma dor muito grande dos síndicos nesse momento. Ô Roberto, agora eu queria falar com você em relação aos casos já confirmados de infectados pelo novo coronavírus dentro do condomínio. Por exemplo, no meu condomínio, se houver alguma pessoa que foi infectada, que ela está com a Covid-19, ela deve comunicar isso ao síndico responsável por aquele condomínio ou não? Qual é a orientação? Porque também a pessoa tem o medo de sentir alguma forma de preconceito, né, por conta dos vizinhos ao dizer que está com o vírus. Mas qual é a orientação que vocês têm dado? Excelente pergunta, Bruno. É o seguinte, em tempos normais, naturalmente, ninguém é obrigado a comunicar a outra pessoa se está acometida ou não de uma moléstia grave, por exemplo. Porém, em tempos de pandemia, onde o grau de virulência dessa enfermidade é muito grande, né? A propagação é muito rápida, é recomendável sim que a pessoa que esteja infectada comunique ao síndico. Naturalmente, esse síndico, esse administrador, ele não deve informar aos demais condôminos quem é a pessoa infectada, mas ele sim deve comunicar que naquele condomínio existe uma pessoa infectada para que possa se aumentar a higienização das áreas comuns e os demais moradores possam ter cuidados, maiores cuidados, melhor dizendo, ao circular nas áreas comuns, sabendo que eles podem ser contagiados eventualmente com essa doença. Como se trata de um caso complexo, medidas um pouco mais complexas têm que ser adotadas nessas situações. Ô Roberto, em relação à convenção dos condomínios, existe alguma regra para casos como esse que a gente está vivendo de pandemia? Tem condomínios que tem condomínios que não tem. Como geralmente isso está na convenção dos condomínios? Isso é um desafio realmente, né? Uma pandemia é algo inimaginável em tempos relativamente modernos, né? A última grande pandemia que se tem notícia foi logo após durante a Primeira Guerra Mundial. Então, os condomínios, em regra, como eles geralmente foram construídos pós Primeira Guerra Mundial, você não tem a inserção nas convenções de condomínio de cláusulas dessa natureza. Existem algumas, mas é muito raro. Então, para a gente poder aplicar alguma penalidade ou tomar alguma medida com base nessa normatividade condominial, a gente tem que fazer uma interpretação um pouquinho mais extensiva. Mas vale dizer que algumas medidas podem ser tomadas mesmo sem a previsão na convenção condominial. Porque, como eu disse na segunda pergunta, o momento é um momento atípico e a gente tem que relativizar várias normas internas para poder priorizar a saúde, que é um bem fundamental. Com certeza, Roberto. Roberto, desculpa. Não, Roberto, sim. E dialogar também, né, Roberto? Esse momento é um momento de diálogo e conversando, às vezes a gente se entende. Quero agradecer a sua entrevista no Sem Censura de hoje, viu? Saúde, sucesso, bom trabalho. Sou eu que Bom, agradeço. Um forte abraço.